Boa noite a todos. Obrigado. Meu nome é Pedro Melo, sou designer, ilustrador. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a pintar umas tábuas de madeira. Eu fui criado aqui em Recife. Eu, desde sempre, tenho boas influências na minha família tratar de teimosia e desenho. E aí é o seguinte, eu vou contar um pouco aqui da minha história para vocês. Estou muito feliz por isso. Mas para contar um pouco da minha história para vocês, que é muito curta, por sinal, eu tenho que traduzir ela numa única palavra. Essa palavra é o desenho. O desenho, como eu falei, que está implantada desde sempre na minha curta vida, vem desde a minha mãe, que ela é costureira até hoje. Então, desde sempre, minha mãe sempre teve uns croquis em casa, aqueles vestidinhos, uns lápis diferentes, umas réguas. Ela vivia disso. Através disso, eu e meu irmão, Nuno, a gente sempre usava esses materiais e fazia desenho. Meu irmão, ele foi a minha primeira referência, foi a minha maior referência. O cara que me ensinou a usar técnicas diferentes de desenho, de vender o próprio desenho dentro do colégio. Ele fazia álbuns, vendia, riscava a camisa dos outros, vendia. E aí, eu tinha meu parceiro, meu irmão, minha grande referência, e era tudo muito lindo. Só que a gente tem uma diferença de 5 anos. Quando ele tinha 15 anos, eu tinha 10. Então, chegou um ponto que ele falou, meu irmão, pare de desenhar. O negócio agora é pegar mulher. E aí, meu irmão se tornou um vilão dentro de casa, botando esse discurso para todo mundo. E eu só queria saber desenhar. Desenhava meu corpo, desenhava meus cadernos, minhas provas, caderno da professora, enfim, tudo. Obviamente, isso tudo foi um rendimento lá para baixo. Mas mesmo assim, ele continua sendo meu irmãozinho, meu anjinho. E aí, o rendimento na escola foi todo lá para baixo. Eu só tirava nota baixa e tudo mais, e minha mãe chegou ao ponto de me proibir de desenhar. Chegou ao ponto de pegar meus cadernos e todo dia quando eu chegava em casa, ela olhava para ver se não tinha nenhum desenho. Se ela via, ela dava em mim. Se ela não conseguisse dar em mim porque eu corria, ela dizia para meu pai dava em mim. E aí, eu cheguei ao 3º ano, e no 3º ano eu tentei vestibular para medicina. Porque obviamente, eu não ia dizer que eu ia fazer algo do tipo. Obviamente, não passei no vestibular, senão eu estaria falando aqui de estafilococos. Graças a Deus. E aí, o que aconteceu? Eu consegui, depois de um tempo, fazer o vestibular escondido e não passei de novo. Mas eu fiz para design. E quando eu fiz para design, eu vi que não estava dando tudo errado, porque eu não estava conseguindo passar na faculdade pública. E aí eu comecei a procurar emprego, não consegui. E aí minha família se juntou e disse, tu tem direito a 3 meses de faculdade paga. Então, depois que arrumar esses 3 meses, tu se vira para pagar a faculdade, tá certo? Foi então que eu entrei, passei na seleção de estágio, e eu comecei a conhecer o que era design. Comecei a conhecer, de fato, o que é essa paixão que eu falei, que é o desenho. Comecei a aprender o que era ilustração, comecei a aprender o que era tipografia, ver mais referências, isso e aquilo outro. O que acontece é que, à medida que eu fui aprendendo esse tipo de coisa, a vida vai colocando várias oportunidades que são muito boas, por sinal, e muito ruins também, mas essas muito boas a gente não sabe como controlar. Foi então que, à medida que eu fui aprendendo tudo sobre design, e aí eu fui começando a trabalhar, depois eu fui para outro emprego, mas de fato eu não conseguia trabalhar com desenho diretamente. Até então eu nem sabia que isso era o que eu realmente gostava. Mas aí chegou um ponto que eu comecei a trabalhar demais, que eu comecei a fazer muito freela em casa, que eu comecei a atrasar no trabalho, que eu pegava às 9, eu chegava às 11, já dizia, e aí, bora almoçar? E aí, largava tarde, depois eu ia para casa, freelava em casa, ia dormir umas 4 horas da manhã, depois a mesma coisa. Nessa brincadeirinha, acho que eu engordei uns 29 quilos. Nessa brincadeirinha, eu não via ninguém da minha família. Nessa brincadeirinha, eu não tinha mais contato com a minha religião. Nessa brincadeirinha, eu não tinha mais contato nem com a minha namorada. Aconteceu o seguinte. No início do ano 2013, eu fiz, caramba, tá tudo errado, isso tudo tem que mudar. Eu não estou fazendo o que eu amo, eu não estou dando atenção às pessoas que eu amo, e eu tenho que dar um jeito nisso. Foi aí que o primeiro passo foi acabar um relacionamento longo, o segundo passo foi largar o meu emprego, o terceiro passo foi falar com todo mundo da minha família que eu precisava dessa melhoria, e aí eu fiz, eu vou dar uma viajada, vou me embora para a Ásia, só com passagem de ida, lá eu vou repensar em tudo na minha vida e conhecer um monte de gente. E aí Caio, esse que estava aqui, tu é tabacudo, é?
pra que tu vai viajar pra Ásia? Vamos embora pra Europa, porque aí eu conheço e a gente vai junto. Aí eu, tá, vamos nessa. Quando a gente decidiu fazer isso junto, uma hora antes quer dizer, em uma semana, foi o tempo de fazer o passaporte, comprar passagem, comprar estadia em hotel e tudo mais. E falar pra minha família e todos eles. Foi aí então que uma hora antes de fechar minha mala, eu fiz, caramba, velho, como é que eu vou viajar pra Europa, encontrar com 1 milhão de pessoas que eu nunca vi na minha vida e não vou levar nada? Foi então que eu corri para o ateliê atrás da minha casa e comecei a serrar um monte de madeira umas 8 horas da noite. Serrando a madeira e coloquei exatamente 6, que foi o que coube na minha mala. E quando eu tava olhando assim, eu fiz, caramba, é isso aí. Mas aí Caio sugeriu, por que em vez de tu simplesmente dar, tu não troca por alguns serviços e vê o que é que acontece? Foi aí que veio a brilhante ideia maravilhosa de Caio Alencastre junto comigo, que veio o Troca por um Quadro. Onde era que a gente pintava e trocava por ou serviços, ou oi, ou sorrisos, inclusive muitas outras coisas que são indescritíveis, que não são nem materiais. E aí é o seguinte, tudo começou na nossa primeira cidade, que foi Barcelona. Em Barcelona, a gente tinha acabado de alugar um monte de bike para conhecer a cidade. E quando a gente estava saindo com as bicicletas, passou um restaurante e fez, caramba, que lugar bonitinho. Vamos tentar fazer aí uma troca? E aí, observação, nem eu, nem Caio, nem ninguém sabia falar língua alguma além do português. E aí fez, quadro, troca, change. Aí chegou, ela falou, tá, ela super desconfiada, ela fez, senta aí que a gente troca. Aí eu comecei a pintar, super empolgado, e querendo saber se ela ia realmente topar, se ela tinha entendido. E ela me veio com um cappuccino e um suco. A gente teve uma conversa breve com ela. E aí o sorriso veio à cara naquela hora. A gente ficou muito feliz, todo mundo. Porque nesse exato momento foi que tudo veio à tona, todo esse sorriso quis dizer. A vida inteira, a coisa que eu mais amei fazer, sempre foi negada. Inclusive pela minha família, porque eles não entendiam. E agora um desconhecido de um outro lugar do mundo estava aceitando. Uma coisa que eu faço do jeito que eu gosto de fazer. Aí então começou o Troca por um Quadro a valer. A gente foi para outra cidade, a gente foi para Roma, alugou bike também, foi andando para lá e para cá. A gente foi no restaurante e falou, na área. E aí a mulher olhou e fez, não rola. Aí a gente andou mais um pouquinho, aí foi para um outro lugar e fez, tem um projeto bababá. Ela, tá, pode entrar. Quando a gente entrou, aí ela ficou olhando toda desconfiada. Uma outra observação. Se for andar pela Europa, você vê que em toda esquina tem um artista de rua. Então, todo mundo fica espantado ao aceitar, porque pensa, se ele quer comida, ele está dando isso aqui, todo mundo dá, o que tem de diferente aqui? Era porque eu não estava pedindo o que eu estava querendo. Eu disse assim, se for um copo d'água, você pode dar. E aí eu sentei, ela ficou olhando de longe enquanto eu pintava, ela fez espaguete pomodoro. Assim, entregou. Aí eu comecei a comer, aí depois ela me trouxe um vinho. Só que enquanto eu estava pintando, todo mundo estava rindo, e eu tomando vinho, já estava ficando embriagado. E pintando, de repente ela serviu refrigerante, serviu uns petiscos para os meninos, depois serviu uma pizza de frutas. E aí, o que é isso? E aí quando a gente até criou um relacionamento lá, que ela falou que ela estava há pouco tempo no restaurante, tudo mais, que era simpatia, que adorava brasileiros. Conheci ela, mais uma vez o projeto deu super certo. Fomos para Berlim, quando chegou em Berlim, a mesma história. A gente estava no hotel, passei exatos 40 minutos falando em português para um alemão, o alemão falando para o gerente ligou para um recepcionista de um outro hotel, que esse cara tinha um português no hotel e falou, aceita, dá uma tequila e um chopp para ele. E aí a gente foi, começou a pintar e ele deu. Só que, logo em seguida, a nossa próxima cidade seria Istambul. E aí, até então estava tudo tranquilo, porque eu estava sentindo toda essa aceitação do meu trabalho. E de repente a gente chegou num lugar lá, se foi difícil falar alemão, imagina turco. E aí, quando a gente chegou lá, eu falei pro cara, olha, projeto, não sei o que lá, e tal. Bom, muito bom. E aí ele disse, pode pintar. Aí eu comecei a pintar, eu e Caio, uma alegria danada. Quando a gente estava pintando, aí ele olhou assim e fez, muito bonito, aqui a conta. Aí, peraí, ele não entendeu, não. Eu nunca queira que ele pague a minha conta. Nunca foi isso o projeto. Primeiro que era pra gente ter conversado com ele, não tinha ninguém para conversar, pra gente trocar alguma informação e não teve como acontecer isso. E no final ele pensou que era alguma coisa. Beleza, podia estar uma merda o quadro, mas dizia. E aí,
Eu e ele, a gente saiu muito pé da vida, a gente foi andando lá, andando, e eu indignado, Caio, velho, que absurdo, que não sei o que lá, tal. Como é que pode? Todo mimado. E aí a gente andou mais um pouquinho e tinha um lugar bem caricato. Nesse lugar bem caricato, a gente parou e fez, pô, vamos entrar aí, velho. Quando entrou lá, aí eu sentei, aí Caio pediu uma coca e eu pedi um prato lá. Enquanto eu comia, eu fiz, sabe de uma coisa? Eu tirei da mala, da bolsa, o quadro que eu tinha feito antes. Fiz, senhor, sou brasileiro, eu tenho um projeto, isso aqui é seu. Aí ele, meu Deus. Aí começou a chamar todo mundo dentro da cozinha, chamou a recepção, sei o que lá, brasileiros são incríveis. Aí ele começou a falar o nome dos jogadores que estavam no time lá da Turquia, que não sei o que lá, e chamou e tirou foto com a gente. E aí, pô, toda aquela alegria, todo mundo se abraçou. Eu fiz, pô, isso é o projeto, sabe, velho? Isso aqui é o que eu pude dar de melhor para um desconhecido, ele aceitou e a gente teve um relacionamento irado aqui. No outro dia a gente passou no lugar, o quadro estava lá, paradão, ele guardou o quadro, todo mundo lá achou massa e foi inacreditável. Esse é o senhor, que parece Robert De Niro. E o melhor de tudo, isso tudo a gente estava colocando o feed lá no Facebook. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, já estava maior repercussão, saindo em tudo quanto é jornal e isso, aquilo, outro. E aí, o que aconteceu? A gente ficou super, pô, isso aí tá mudando minha vida, velho. O que eu vou fazer com isso? Eu vou levar isso adiante. Foi então que eu comecei a receber os e-mails do pessoal. E aí eu fiz, pô, vamos dar atenção a isso. Tinham pessoas que pediam para ir lá, tinham pessoas que diziam que queriam dar o serviço. E aí uma delas foi Buenos Aires, que a gente trocou esses 2 quadros aí por um brunch, que passou umas 3 horas no brunch comendo sem parar. E conheci pessoas incríveis que eu tenho certeza que, um asterisco, todas as pessoas que já falei nesse projeto que eu conheci são pessoas que com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. E o melhor disso tudo foi que o projeto começou a pegar corpo e não parou. Já troquei por passagem de avião, já andei de lancha com a minha namorada, já troquei por hambúrguer, já fizeram música, já troquei por livro e tudo mais. O que eu, no fim das contas, quero dizer com isso tudo? Um Troca por um Quadro proporcionou a minha descoberta. Eu descobri que o desenho é, sim, minha paixão. Que, assim, é a coisa que, pô, eu não consigo fazer outra coisa. Eu, de fato, a única coisa que eu consigo fazer com amor é desenhar. Depois desse projeto, eu comecei a botar mais outras coisas para frente. Projeto ensinando crianças a desenhar, meus desenhos de lombra digital. Meus projetos de trabalho que eu ganho a vida realmente é pintando paredes e como design. E outros projetinhos infinitos que eu estou colocando para frente. Eu descobri qual que é a minha paixão. Eu descobri que eu passei por várias coisas, sofri muito com todas elas. Pode não parecer que eu sofri, mas eu realmente sofri porque todo mundo já tinha um rumo na vida para se tomar e eu já estava crescendo e era aquele menino que não tinha nada na vida, sabe? Não sabia, psicologicamente não sabia o que fazer. Daí eu descobri que minha paixão é o desenho. E eu queria dizer a todos vocês que a partir do momento que vocês acharem isso, aconteça o que acontecer, pode se prender a ele. E assim que se prender, eu tenho certeza, velho, vai ser difícil, mas no final vai ser bem feliz. Obrigado.